Mas glória a Deus, como a Michelle ministrou, a gente tem muitos motivos para agradecer a Deus, amém? Até por tudo isso, né? Até por essas, né? Como fala? Essas reações, de repente, esquecimento também. Em tudo a gente agradece a Deus também, amém? Romanos 8:28 fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, todas. Então, a gente tem muito motivo para agradecer a Deus. Não só as coisas boas, como aconteceu com a Michelle, comigo, com você. Não só as coisas boas, como hoje a maioria aqui entrou de assumir. Glória a Deus. Quem está feliz então de assumir? Parece que vocês querem voltar a trabalhar, né? Mas glória a Deus. Mas, gente, tudo é motivo da gente agradecer a Deus. Mas só que hoje a gente vai trazer uma palavra aqui também, de algumas coisas que acontecem na nossa vida também, que nós precisamos ter esse coração grato, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Deus, por essa oportunidade, privilégio de estarmos aqui na Tua presença. Pai, nós queremos Te agradecer, temos muitos motivos para Te agradecer. Pai, obrigado por essa família, obrigado pelos nossos irmãos, obrigado até mesmo, meu Deus, pelas tribulações, meu Deus, até mesmo pelas circunstâncias diversas. Pai, nós entendemos que em tudo o Senhor tem algo a nos ensinar. Meu Deus, nos dê esse coração humilde, nos dê, Pai, esse coração, Pai, maleável, flexível, esse coração, meu Deus, que realmente entende que o Senhor quer trabalhar dentro de nós, de dentro para fora, algo, meu Deus, dentro do nosso coração. Meu Deus, molda a nossa vida, nos faz mais parecidos contigo, Jesus. Pai, um homem, meu Deus, que veio a essa terra, um homem, meu Deus, que foi humilde, um homem, meu Deus, que cuspiram, Pai, no rosto dele, cuspiram, meu Deus, deram, meu Deus, esbofetearam, meu Deus, caluniaram, zombaram dele, mas mesmo assim ele disse lá na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Senhor, nós queremos ter essa humildade, nós queremos entender que tudo o Senhor tem algo a nos ensinar, e em tudo eu creio, o Senhor quer formar Cristo dentro de nós. E Senhor, meu Deus, fala conosco por meio da Tua palavra, Pai, nesta manhã. Obrigado por cada vida que veio aqui, obrigado por cada pai que está aqui, que o Senhor abençoe poderosamente. Pai, obrigado, Deus, por cada vida que mesmo estando de assumir, tirou esse tempo para estar aqui, meu Deus, para louvar o Teu nome, para ajuntarmos como igreja nesse lugar. Senhor, meu Deus, nós queremos Te honrar nesse lugar e dizer: Senhor, meu Deus, tens liberdade neste lugar para falar o nosso coração e para nos fazer mais parecidos com o Senhor, por meio da Tua palavra, por meio do Teu Espírito que nos convence daquilo que precisamos fazer. Que não seja eu, mas seja a Tua palavra e seja o Teu Espírito, Pai, nos convencendo e falando ao nosso coração. Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus, amém. Amém, você pode se assentar. Glória a Deus. Alguém aqui conhece a história de Davi com Batseba? Né? Davi, ele foi um rei, ele estava reinando, mas só que em certo tempo da vida dele, abre lá em 2 Samuel capítulo 11, nós vamos discorrer na história de Davi e Batseba. Batseba. E uma pergunta fica. Certa vez, há um mês atrás, nós falamos assim, que o nosso problema muitas vezes de igreja, seres humanos, quando nós viemos à igreja, nós julgamos o profeta e não a profecia, não é verdade? Nós olhamos a pessoa, quem é ele para estar falando a palavra de Deus? Quem é ele para estar falando aquilo outro? Quem é ele para estar profetizando? E a gente julga o profeta e não a profecia. A profecia deve ser julgada, mas, gente, Deus usa até jumento, né? Deus usa pessoas, Deus usa qualquer coisa para que a pessoa entenda. Por exemplo, suponhamos, estamos aqui pastoreando a igreja, né, fazem 12 anos, e somos falhos, como todos nós, amém? Somos falhos. Tem alguém falho aí? Amém? Glória a Deus. E outros que não ergueram a mão também falhou agora, né? Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. E a verdade é que muitas vezes, gente,
Suponhamos que eu cometi tão grave pecado, e agora eu estou pregando a palavra de Deus. E muitas vezes a gente julga, realmente, claro, não vamos permitir que subamos aqui de qualquer forma. Amém, gente? Não é de qualquer jeito também. Mas alguém que adulterou, alguém que realmente cometeu injustiça, você ouviria esse homem? Suponhamos que, gente, eu como pastor, e às vezes a gente ouve vários zum por aí, pastores que se deitam com várias mulheres. Vocês me ouviriam, gente? Vai ser bem difícil, não é verdade? Como que ele vai estar ensinando algo que ele fez, cometeu e ele errou? Mas, gente, Davi, quem gosta de Salmos? E Salmos foi escrito por um homem chamado Davi, a maioria deles. E Davi, gente, adulterou. Eu não estou fazendo uma apologia, uma defesa para o pecado. Por favor, gente, me entenda. Não sei se alguém está gravando áudio, fazendo uma live aí, né? Vai colocar aí depois. Gente, cuidado com essas coisas. Espere chegar no final para você entrar em conclusão, tá? Mas é uma realidade hoje, sabe, que muita gente julga o profeta e não a profecia. E a gente vai estar falando sobre Davi. Davi foi um homem que ele cometeu realmente um erro. Ele adulterou, está lá em 2 Samuel capítulo 11. Mas o que eu quero frisar não é só com relação ao adultério, tá, gente? O que é adultério? Alguém sabe definir o que é adultério? Você é casado e você deita com outro, com outra, você está adulterando. Mas eu quero colocar num nível o adultério como qualquer outro pecado que a gente possa cometer, tá bom? Porque os mentirosos também dizem que não herdarão o reino de Deus. Sim ou não? A Bíblia diz isso. E qual é maior então? O adúltero ou o mentiroso? É igual, os dois é pecado. O problema é que a gente faz o nível, né? Mas, gente, eu quero que nesta manhã a gente coloque como no mesmo nível. Todos nós erramos, mas nós temos que, o erro deve ser um acidente, não deve ser algo proposital. E quando nós erramos, algumas coisas começam a acontecer nas nossas vidas. E eu quero frisar isso de novo, Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Glória a Deus. 2 Samuel capítulo 11. Eu vou contar com minhas próprias palavras para a gente poder remir o tempo. Mas se você quiser ir do versículo 1 ao versículo 27, conta a história de Davi. Acho que eu ministrei isso há uns 5 anos atrás, mas eu senti de ministrar novamente, tá? Alguém lembra? Né? Dos 4 processos de Davi? Alguém lembra? Glória a Deus. Então vamos ministrar de novo. Mas a palavra de Deus se renova a cada manhã também, tá? Então, veja bem, gente. 2 Samuel capítulo 11 diz que Davi, ele estava em tempos de guerra. E enquanto todo mundo estava guerreando, Davi estava onde? No seu palácio. Estava lá no seu palácio, de boa, tranquilo. Enquanto todo mundo estava trabalhando, só ele estava lá no palácio. E a Bíblia diz que ele se levanta da sua cama. Ele estava deitado. Ele se levanta da sua cama. Ele vai no terraço, gente. Vai no terraço e começa a olhar a paisagem. E de repente ele vê ali uma mulher chamada Batseba. Essa mulher está tomando banho. E esta mulher, ela é bela, ela é bonita. E Davi, ele olha para aquela mulher e fala assim: traz essa mulher porque eu quero deitar com ela. Mas espera aí, gente. Davi, o rei de Israel, olha o que ele está fazendo, gente. Se coloca no lugar de Davi, tá? Davi, ele manda chamar a mulher para deitar com ela. Ninguém está sabendo, gente. Até então ninguém está sabendo. E aí, Batseba se deita com Davi. E glória a Deus não. Ele deita ali. E acontece que eles tiveram relações sexuais. E cada um foi para o seu canto. Davi descobre que Batseba está grávida, gente. E agora? Como vamos esconder esse meu erro? Eu preguei, acho que sobre Davi, um pouco sobre essa história, mas eu vou para um outro caminho. A gente estava falando que Davi tentou esconder por alguns meses.
tentou esconder ali, diz alguns teólogos ali, 6 meses, 9 meses. Ninguém estava sabendo, gente. Alguém já tentou esconder alguma coisa? Tem gente escondendo ainda também. Mas é muito ruim viver, sabe, aquela falsidade, escondendo coisa. Ninguém sabe. E quando a gente trabalha nos cursos Casados para Sempre, nos cursos Aliança também, existe algumas aulas, alguns princípios de casal que falam sobre o princípio da transparência. Adão e Eva, eles foram criados, eles estavam nus diante um do outro, não tinha nada que esconder. E quando o pecado entra, ele começa a se esconder um do outro. E o grande problema, muitos casais, é essa falta de transparência. E quando se tem uma falta de transparência, a gente está ocultando tipo uma bolsa dentro da roupa, assim, né? A gente está até querendo abraçar, mas fica algo impedindo de eu me aproximar 100% com o meu cônjuge, porque eu estou ocultando algo. Amém, gente? Estão comigo? Tá? E a transparência nessas aulas, gente, Casados para Sempre, vamos começar ano que vem, em janeiro, tá? Participem do curso Casados para Sempre. E a formatura será em Okinawa, gente. Glória a Deus. Aleluia. Se preparem, então. Cada um paga o seu, tá? E aí, gente, e como é poderoso o princípio da transparência. Casais se descobrem novamente como é bom ser transparente. Como é bom não ter nada que se ocultar. E casais voltam a viver aquilo que realmente era o propósito de Deus de cada casamento, que é ser transparente. Amém? Só que no Casados para Sempre tem todo aquele preparo para a pessoa poder confessar algo. Não é de uma hora para outra falar, então, eu fiz. Não, calma, gente. Sabedoria, no tempo certo, na hora certa, do jeito certo também. Tem que ter todo um preparo. E tudo isso a gente, né, tem esse trabalho no Casados para Sempre, que é maravilhoso. E Davi tentou esconder por 9 meses. E sabe como ele tentou esconder? Ele chamou o esposo, que era um dos chefes de guerra lá, de batalha, traz Urias para cá, para que Urias deite com Batseba. E aí, deitando com Batseba, como já está grávida, e aí, como ele vai deitar, eles vão pensar que o filho é de Urias e não o meu filho. Então, chama lá Urias, na frente de batalha. Chamou Urias vem ali para o palácio, e Davi fala, olha, Urias, deita lá com Batseba. Sabe o que Urias fala? Ele fala assim, de jeito nenhum, eu vou ficar aqui no palácio, aqui na porta, não vou nem entrar, eu vou ficar aqui esperando, porque longe de mim, todo mundo está lá guerreando, eu vou ficar aqui deitando com a minha esposa? De jeito nenhum, eu vou ficar aqui. E aí, Davi, ele fala, meu Deus, eu vou ter que fazer uma outra forma agora, para eu tentar ocultar esse meu pecado. Eu vou fazer um banquete e vou, né, dar umas coisas para Urias tomar. Ele vai ficar um pouco alegre, um pouquinho feliz da vida. Ele vai ficar um pouco fora, né, da consciência. E aí eu vou falar para ele, então, deitar e tudo vai ficar bem. E ele toma, ele come, participa daquele banquete. E Urias insiste, eu não vou deitar com a minha esposa. Eu não posso deitar com a minha esposa. E aí foi quando a última chance, então. A última chance, Davi fala, então, seguinte, para mim tentar esconder o negócio, vou falar para que Urias coloquem ele bem na frente de batalha, bem no lugar onde os inimigos possam matar esse Urias. E foi o que ele fez. Davi, ele manda que coloque Urias num ponto onde seja alvo dos inimigos, e Urias, ele morre. Urias, ele morre, e ele traz, então, Batseba para o seu leito, para o seu palácio. Tudo bem, gente? Escondeu. Será que está tudo bem, gente? Não. Você vê que a Bíblia, ela deixa essas histórias para que a gente possa aprender com elas. Vamos tirar vários princípios, né? Sabe, tudo que Deus falar ao teu coração, você já pega, anota, pega para você. Porque é uma coisa que a gente pode aprender aqui. Sabe, não tem como esconder de Deus, amém? Amém? Você pode dizer para a pessoa do seu lado, não tem como esconder de Deus. Uma hora a casa cai, gente. Mas com Jesus, aí glória a Deus, né, gente? Com Jesus. Então Davi, ele tenta esconder. No capítulo 12, deixa eu abrir minha Bíblia aqui também, né, gente? 2 Samuel, capítulo 12. Estão comigo até aqui, gente? Ok, então agora,
Davi escondendo por cerca de 9 meses, aparece um profeta, gente. Aparece um profeta do nada. Ele aparece do nada, chega lá para Davi e fala: então, Davi, eu quero contar uma história para você. A história fala de um homem rico e de um homem pobre. O homem rico tinha muitas ovelhas, muitos gados, muitas propriedades, e o pobre tinha só um cordeirinho. E com ele ali comia e tudo mais, só um cordeirinho. E chegou vários visitantes para esse homem rico, e ele quis preparar um banquete. Em vez dele pegar do seu grande rebanho, ele pega o único cordeirinho daquele pobre, sacrifica aquele cordeiro e prepara um banquete para todos os seus convidados. Davi, o que a gente faz com esse homem? O que a gente faz com esse homem, gente? Tem alguma opinião? Vamos ser Davi. O que você responderia? O que a gente faz com esse rico que pegou a cordeirinha ali, a única? No mínimo. O Felipe é assim, é faca na caveira, né? Tem que resolver as coisas logo. Aprender logo de vez, né? Aleluia. Aí, e realmente isso que Davi fala, esse homem é digno de morte, esse rico aí. Esse rico fez uma injustiça e ele precisa morrer. E aí sabe o que Natan faz? Natan, ele olha para Davi e fala assim: pois é, e esse cara aí digno de morte é você, Davi, porque você deitou com a mulher de Urias. Você fez aquilo em oculto, ninguém viu, mas Deus viu. E agora vai vir sentença sobre você, Davi. Você fez algo errado. Então, gente, tome muito cuidado. Eu creio que todos nós ouvimos Deus, amém? Mas quando a gente está difícil de ouvir Deus, Deus levanta seus profetas. Deus levanta aquele cara do nada e chega: então, irmão, eu estou sentindo algo. Eu tenho algo para falar, eu tenho sentido algo. Gente, Deus usa pessoas. Amém? Fala para a pessoa do seu lado: Deus usa pessoas, gente. Glória a Deus. Agora Davi, gente, o que Davi faz? Capítulo 12, verso 13 em diante. Aliás, 12, verso 7. Fala assim: então Natan disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul, dei-lhes a casa e as mulheres de seu senhor e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor: de sua própria família farei surgir seu castigo. Tomarei suas mulheres diante de seus olhos e as darei a outro homem, ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel. Gente, que palavra forte. Então comigo aí, gente, segura nas cadeiras, não vai embora não, gente, tá? Mas, versículo 13, Davi não economiza na humilhação, gente. Não precisa abrir, mas Salmo 51, ele mostra a humilhação de Davi, né? Salmo 51, ele diz assim: pequei contra ti somente, pequei contra ti, Senhor. Davi rasga suas vestes, e ele se humilha diante do Senhor. Ele realmente fala: eu pequei contra o Senhor. Ele não tenta justificar, ele simplesmente fala o quê? Pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Porque o grande problema, eu acredito que muitos de nós já ouvimos essa frase de alguns pregadores muito abençoados, que fala assim: aquele que é bom de justificativa, ele é ruim de arrependimento. Quem se justifica muito é ruim de arrependimento. Gente, falhou, errou, eu errei, gente. Não precisa se justificar, erramos. Pecou, ele pecou. Ele não ficou falando:
não, sabe o que é? Que eu estava cansado aquele dia. Sabe o que é? A carne foi fraca, né? A desculpa de muitos crentes é isso, né? A carne é fraca, né? E nossa, aquela mulher, ela também quis deitar comigo também. Ela olhou para mim, eu olhei para ela. Nunca é culpa de um só. E tenta justificar. Não, Davi não tenta justificar. Davi, ele entende, sabe que ele errou. Mas eu estou falando aqui, gente, não é a respeito apenas de adultério. Mas existe alguns passos que Deus ele permite que aconteça com nossas vidas para formar Cristo dentro de nós. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Porque primeira coisa, a primeira prova que Davi ele passa é a prova da reputação, gente. Prova da reputação. Quando ele é confrontado por Natã, ele age com transparência. Ele não oculta. Ele fala, sim, eu pequei e eu errei. Então, sabe, Davi, ele teve o discernimento do que estava acontecendo. Ele não tenta justificar. Ele apenas reconhece. Ele não economiza na humilhação. E quando a gente é descoberto, quando a gente é confrontado pela palavra, a palavra de Deus diz que ela é como se fosse um espelho, né? A gente olha, a gente se vê, a gente começa, quanto mais a gente lê, a gente fala, quanto mais perto da luz a gente chega, mais sujeirinhas a gente vê, sim ou não, gente? Quanto mais claro esteja, mais sujeirinha na casa, nos cantinhos da casa a gente vê. Quanto mais perto da palavra, mais sujeira a gente vê. E sabe, Davi, ele não fica justificando. Davi age com total transparência. Mas, gente, ele é rei. E o nosso problema, muitas vezes, quando a gente está numa liderança, exercendo alguma coisa na casa do Senhor, ou tem algum título, alguma coisa, gente, a gente vira aquele crente Mr. M, sabe? Aquele, ninguém sabe quem é ele mais. Oculto, ninguém sabe, gente. E fica com aquela máscara, com aquela capa de crente. Claro, eu lembro que tinha tempos aqui na igreja onde a gente tinha Santa Ceia, e em toda Santa Ceia a gente abriu oportunidade para o irmão pegar o microfone, para quem quiser, pega aqui, você que quer se consertar diante de Deus, a igreja, quem é desse tempo, e pegava o microfone e confessava seus pecados na frente de todo mundo. Quem era desse tempo aqui? Né? Por um lado, gente, é muita humilhação pro cara, pro irmão. Mas por outro lado, ele estava disposto a reconhecer, eu errei, né? Mas tinha uns irmãos que todo domingo era o mesmo pecado, né, gente? Mas amém. Mas, prova da reputação, ele não se importa com a sua reputação. Ele não se importa com aquilo que vão pensar de você. A Davi, ele não se importa. Então hoje, se a gente quer ser aprovado por Deus, se você errou e de repente passou ou está passando por essa prova da reputação, age com transparência, não se importe com sua reputação. Amém, irmãos? Ok? Até essa prova, até que não é tão difícil assim. Até aqui está tudo bem. Mas vamos lá para a segunda prova? A segunda prova acontece em 2 Samuel capítulo 15. Como está o título aí desse capítulo, gente? Rebelião de Absalão. A segunda prova que a pessoa ela passa é a prova da reputação. Ou, aliás, da posição. Primeira prova da reputação e a segunda prova é a prova da posição. Por quê? Davi ele era rei de Israel. Davi reinava, mas Absalão, ele ficava lá na porta do palácio. Todas as manhãs ele acordava, ficava lá na porta, e cada vida que vinha para se aconselhar com Davi, Absalão falava, então, o que você quer, querido, amado? Né? E começava a pegar atenção para Absalão. Aí falava assim, não, Davi é um cara muito ocupado, pode falar comigo. E Davi Absalão começou a roubar o coração do povo. Começou a querer trazer pessoas para ele, em vez de levar o pessoal para o rei de Israel, Davi. E aí ele até falava, Absalão, verso 3, dizia, sua causa é justa e legítima, e é pena que o rei não tenha tempo para ouvi-la. E dizia ainda, quem me dera ser juiz, então todos me apresentariam suas questões legais, e eu lhes faria justiça. Pula lá para o verso 12.
Enquanto Absalão oferecia sacrifício, mandou chamar Aitófel, um dos conselheiros de Davi, que vivia na cidade de Gilo. Em pouco tempo, muitos outros se uniram a Absalão e a conspiração ganhou força. Logo, o mensageiro chegou a Jerusalém para informar Davi. Todo Israel se uniu a Absalão. Absalão, então, ele se levanta contra seu próprio pai para querer roubar o trono de Israel. Agora, Davi, ele não se importa com a posição dele. Eu sou rei de Israel, mas só que agora eu perdi meu posto, eu perdi a confiança das pessoas. E agora as pessoas não me veem mais como rei. As pessoas não me veem como um homem de Deus. As pessoas me veem, me taxam pelo erro que eu cometi. Alguém conhece alguém assim? Ou alguém já ouviu falar? Às vezes essa pessoa, às vezes nós mesmos. Igual como Roberto Carlos, ele fala, esse cara sou eu, né? E esse cara sou eu. Mas, gente, ele não se importa com a sua posição. Ele perde a sua posição e ele permite que Absalão, ele tome a sua posição. Absalão, então, ele se torna rei e Davi, ele foge de Israel. O que você faria no lugar de Davi? Primeiro você foi descoberto. Alguém aponta o dedo na sua cara, vamos dizer assim, e fala, pois é, esse cara é você, você pecou. Você pecou contra Deus, você errou. Amém, eu errei. Ele passou nessa prova. A segunda prova ele passa. Alguém tenta tomar o lugar dele. Aquilo que você faz, alguém faz no seu lugar. E ele sai desse posto de rei. Amém? E o coração de Davi ainda está tranquilo, ele sai. Só que acontece na terceira prova também. Repita assim comigo, a prova de Simei. Repita comigo, prova de Simei. Quem que é esse Simei? Vamos lá para 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5. Glória a Deus. Vamos lá, prova de Simei, verso 5 em diante. Quando o rei Davi chegou a Baurim, um homem do povoado saiu ao seu encontro e começou a amaldiçoá-lo. Quem que era? Era Simei, filho de Gerá, do mesmo clã da família de Saul. Simei atirava pedras contra o rei, seus oficiais e os guerreiros que o cercavam. Versículo 7. Saia daqui, assassino bandido, gritava para Davi. O Senhor lhe está retribuindo por todo o sangue derramado no clã de Saul. Você roubou o trono e agora o Senhor o entregou ao seu filho Absalão. Finalmente está provando de seu próprio remédio, pois você é assassino. Então Abissai, filho de Zeruia, disse: por que esse cão morto amaldiçoou o meu senhor rei? Dê a ordem, eu cortarei a cabeça dele. O rei, porém, disse: quem pediu a sua opinião, filho de Zeruia? Se o Senhor mandou este homem me amaldiçoar, quem são vocês para questioná-lo? Então Davi disse a Abissai e a todos os seus servos: meu próprio filho procura matar. Não teria esse parente Saul ainda mais motivo para fazer o mesmo? Deixe-no em paz. Que ele me amaldiçoe, pois o Senhor que o mandou, o Senhor o permitiu. Amém? Olha só. A primeira prova é a prova da reputação. Vamos repetir? Primeira prova, a prova da reputação. Vamos lá, 1, 2, 3 e prova da reputação. Segunda prova, a prova da posição. E agora a terceira prova, a prova de Simei. Quem está disposto a passar por essas provas? A prova de Simei, ele fala de um homem que se levanta para começar a apedrejar você. Sabe aquelas pessoas que começam a se levantar contra a tua vida e começam a apedrejar? Tá vendo? Você é um pecador, você é aquele que errou, você é aquele que faz tudo errado. Ele é o famoso que a gente fala lá, a farofa no ventilador. Já ouviu falar da farofa no ventilador? A pessoa começa a espalhar para todo mundo aquilo que você fez. Todo mundo começa a saber o tropeço que você teve. Ou talvez o erro que alguns julgam que você fez. Você começa de repente a ver no Facebook várias indiretas. Poxa, misericórdia, né? Tem gente que usa Facebook para dar indiretas, né?
Aí, de repente, usa, vários amigos de perto para poder contaminar. Ó, aquela pessoa é assim, e quanto menos se espera, raiz de amargura a gente contamina outro, gente, perigo. E precisa tirar raiz de amargura. Mas sabe, mesmo que isso aconteça, as pessoas estão falando mal de você. Estão falando mal de você, todo mundo está falando mal. Sabe o que Davi ele fala, gente? Davi ele não quer se justificar ainda. Davi não quer, sabe, fazer justiça com suas próprias mãos. Porque Davi era guerreiro, gente. Davi tinha um exército com ele. Você viu um dos exércitos aqui, um dos guerreiros falando assim: manda-me que eu vou cortar a cabeça dele. Está vendo o nível? Davi tinha essa condição de fazer justiça. Mas olha o coração de Davi. Se eles estão falando assim, deixa eles falar. Deus está permitindo eles falar. Mas, gente, não é fácil falar mal da gente, não é verdade, gente? É gostoso falar mal de você por trás? Todo mundo está falando. Fala para a pessoa do seu lado: eu sei de quem ele está falando, gente. E eu sei de quem ele está falando. É só para descontrair, tá? É nessa prova que muitas pessoas param no caminho. Tem sido falado muito nesses últimos meses e anos, falando sobre processo, não é verdade? Em tudo Deus tem um processo para formar Cristo dentro de nós. Davi estava entendendo que todas as coisas estavam contribuindo para o bem deles. É claro que existe um momento, gente, que a gente passa. Existe um momento que eu estava quebrado, gente. E para não bastar, parece que Deus, eu estava quebrado já assim. Amém? Estava quebrado. E parece que Deus, ele pega e faz um pouquinho assim ainda, sabe? Mais um pouco. Mói. Ai, gente. Aí chega uma hora que você fala assim: ai, não aguento mais. Tá doendo demais. Gente, para com isso. Oh Deus, eu sou filho de Deus. Eu não nasci para sofrer. Eu não nasci, sabe? Porque a teologia da prosperidade ministra isso. É só bênção, 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 bênção. E longe de mim você sofreu alguma coisa. Mas em Hebreus fala que Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento, gente. Existe um caminho na tormenta, existe um caminho de Deus no sofrimento também. E em tudo a gente precisa, sabe, ver Deus trabalhando em nossas vidas. Porque tudo estava bem para Davi. Ele estava no auge, no palácio, gente. Sem fazer nada, ele conseguiu o auge, a promessa de Deus estava concretizando a vida dele. Ele não vigia. Sabe, e ainda o profeta ele fala: eu te daria muito mais se não bastasse você fizer algo assim. Mas você estava no melhor auge, e agora, gente, você errou. E agora foi exposto esse erro. E agora você perdeu esse posto. E agora, gente, o pessoal está falando mal de você. E aqui, muita gente desiste e volta para estaca zero de novo. Porque não entende o processo. Porque tudo que Deus faz, gente, é para formar Cristo em nós. Enquanto tiver justiça própria, gente, mas dói, né, gente? Dói, né? Mas tudo que Deus faz é para formar Cristo em nós. Então, quando eu entendo o processo, a forma que Deus ele trabalha, às vezes, facilita as coisas. E Deus ele quer nos aprovar. Agora, a última prova, que é a prova de Absalão. Amém? Prova de Absalão. Está lá em 2 Samuel 18, verso 39. Todas as coisas que acontecem ruim na minha vida, eu sempre começo a meditar: Senhor, é a prova da reputação? Jesus, eu não tenho problema, então eu vou reconhecer meu erro e vou falar. Já tem várias vezes. Cheguei lá para o meu pastor e falei: então, pastor, eu errei. Pastor, eu não sou tão bom assim. E sabe, eu estava disposto, gente, disposto em várias vezes falar: se o pastor quiser me tirar, que ele me tire. E eu sei que vai ser o melhor para a minha vida. Se o pastor quiser me tirar daqui, não tem problema. Eu vou sentar e eu vou aprender e vou ficar na minha, tranquilo. E no tempo certo, Deus vai me colocar na hora dele. Amém, gente? Quem crê nisso? Porque às vezes, gente, a gente precisa tomar muito cuidado. A gente idolatra o líder ou o pastor. Em que sentido?
No sentido de que talvez o meu líder não me entende. O meu líder, o pastor, não me entende. Mas Deus não é maior que seu pastor, gente? Amém? Deus não é maior que seu líder? E Deus sabe a sinceridade do seu coração. Se você tiver algo que talvez aconteceu, ou não do seu jeito, ou não está acontecendo, Deus sabe. Deus na hora certa vai tirar. E a gente tem visto, de uns anos para cá, há coisas que parecem ser impossível acontecer, Deus movendo coisas. E a gente, para quem conhece toda a história da missão, a gente tem visto a mão de Deus encaixando algumas coisas, nos fazendo ser corpo de Cristo, nos fazendo ser igreja de Cristo. Ou seja, no tempo certo Deus faz. Amém? Às vezes eu já conheci pessoas que falam, que meu pastor, meu pastor é a tampa. Eu já ouvi isso várias vezes. Se meu pastor não vai, eu não vou também. Em certo ponto, se o pastor ele não cresce, aonde que o pastor vai levar a igreja, se no lugar onde ele não foi? Até aí dá para entender. Mas, gente, se você é filho de Deus, se você é homem e mulher ungido de Deus, Deus tem um chamado na tua vida, não é pastor que vai te limitar. Amém? Tudo tem o seu tempo de Deus, o tempo dele, mas na hora certa Deus vai fazer. E é tão gostoso quando é na hora certa, tudo se converte, parece que tudo começa a se encaixar. Mas mesmo assim acontecem algumas coisas no decorrer. Mas, gente, a prova de Absalão, suponhamos que tudo isso aconteceu com você. E a prova de Absalão acontece que no capítulo 18, verso 9, aconteceu uma batalha, gente. E durante a batalha, verso 9, capítulo 18, Absalão deparou com alguns homens de Davi. Tentou fugir montado numa mula, mas ao passar debaixo dos galhos espessos de uma grande árvore, ficou enroscado neles pela cabeça. Gente, Absalão tinha um cabelão, né? Ficou enroscado nos galhos pelo cabelo, gente, imagina. E a mula continuou a correr e deixou ali pendurado na árvore. E um dos soldados de Davi presenciou a cena e disse a Joabe: eu vi Absalão pendurado numa árvore. Você viu? Perguntou Joabe. E por que não matou ali mesmo? Eu teria recompensado com 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Porque Absalão é aquele cara que tomou o trono do nosso rei, o rei Davi. Absalão foi aquele cara que, fez coisas terríveis. Gente, eu não li, mas volta para o capítulo 16 e verso 21. Aitófel respondeu: tenha relações com as concubinas de seu pai, que seu pai deixou aqui para tomar conta do palácio. Então todo Israel saberá que você insultou seu pai, de tal modo que será impossível haver reconciliação. Isso encorajará os que estão do seu lado. Então armaram uma tenda no terraço do palácio. Naquele tempo os telhados não eram assim em forma de V. Os telhados naquela época era plano, né? E ali armaram a tenda no terraço do palácio. E ali Absalão teve relações sexuais com as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel, gente. Muita humilhação, né, gente? Muita humilhação. Então Absalão deita com todas as mulheres de seu pai, na frente de todo Israel, para declarar, para todos, que quem manda ali era Absalão. E para não bastar, então, tudo isso acontece. Então Absalão, ele fica preso num galho de árvore pelos cabelos. E aí aparecem alguns guerreiros falando assim: e eu vi Absalão, vamos matar. Agora é a oportunidade da gente se vingar. Vamos continuar a história, verso 12. Mas o soldado respondeu a Joabe: eu não mataria o filho do rei nem por 1000 peças de prata. Todos nós ouvimos o rei dizer ao Senhor, a Abissai e a Itaí: por minha causa poupem o jovem Absalão. E se eu tivesse traído o rei e matado o seu filho, certamente ele ficaria sabendo, e o Senhor seria o primeiro a ficar contra mim. Verso 14: não vou perder mais tempo discutindo com você, disse Joabe. Então pegou 3 dardos e atravessou com eles o peito de Absalão, quando ele ainda estava vivo, pendurado na árvore. Em seguida 10 jovens escudeiros de Joabe
cercaram Absalão e o mataram. Enfim, o inimigo de Davi foi morto. Davi poderia de repente agora ficar aliviado, né? Foi feito justiça agora. Foi feito justiça. Aquele que se levantou contra a minha vida, aquele que tomou o meu trono, aquele que falou mal de mim, aquele que me humilhou na frente de todo mundo, agora sim, ele está morto. Sabe o que Davi ele faz, gente? Verso 29. Vem um soldado para perguntar, trazendo boas novas da guerra. Olha o que Davi faz. Ele pergunta: e quanto a Absalão? Perguntou o rei. Ele está bem? Davi, ele se preocupa com aquele que ofendeu ele. Ou seja, Davi, ele intercede por aqueles que o ofenderam. Eu já contei isso certa vez, que eu consegui passar na prova da reputação. Muitos de nós eu já vi também, passamos na prova da reputação, glória a Deus. Às vezes existe a prova da posição, nos é tirado algo de nossas vidas, que nós amamos fazer. E para não bastar, vem a prova de Simei, estão falando mal de mim. E aí agora a prova de Absalão, e ainda eu tenho que orar pelo meu inimigo, gente. Eu tenho que interceder por ele. E aí por certa vez, existe alguém que me ofendeu muito, gente. Ai, naquele dia lá, doeu. Me deu até tremedeira, gente. Doeu. Eu quase pensei em largar o pastorado, gente. Aquele dia eu fiquei com medo. Foi uns 7 anos atrás, 8 anos, quase. Eu falei, não, dá não. Né? Fiquei com medo. E falou palavras para minha vida que eu nunca tinha ouvido falar. Nunca ninguém tinha me xingado naquele nível. E uma pessoa me xingou com várias palavras, que eu falei, não é possível. Mas me deu uma crise de identidade. Meu Deus, aquelas palavras doeu. Porque palavras que doem, aquelas palavras de pessoas mais próximas, que nós amamos. Mas doeu. E ela fez várias coisas ali comigo. E aí a gente aprende na Bíblia. A gente tem que perdoar. Não é um sentimento, é uma decisão. Amém. Eu decido perdoar. Glória a Deus. Até que tudo bem. Mas a Bíblia fala também, é pra gente orar pelos nossos inimigos também. Ai, Jesus, agora ficou difícil. Orar para quê? Para Deus fulminar ele ou orar para abençoar ele? É interceder, sabe? Para orar para abençoar. Assim como Jesus lá na cruz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E sabe, eu tentava orar, gente, eu falava assim, Senhor, eu decido perdoar, sim, eu disse o nome da pessoa, mas Senhor, eu oro para que o Senhor abençoe essa... Travava, gente, eu não conseguia. Não dá. Senhor, eu peço que toda sorte de bênção, que aquela pessoa seja próspera, eu oro para que o Senhor abençoe essa pessoa. Travava, não dá. Literalmente, gente, porque eu não queria, falar da boca para fora é uma coisa, eu queria fazer uma oração do coração, eu não conseguia, gente, eu não conseguia orar falando, Senhor, eu peço que o Senhor prospere aquela pessoa, Senhor, eu oro para que, Senhor, ela vá além, eu não conseguia, até, sabe, Senhor, me ajuda, Jesus, me ajuda, Espírito Santo, eu quero passar nessa prova, na prova de Absalão, eu quero que o Senhor, sabe, eu reconheço sim que eu errei, eu reconheço sim que eu posso perder as posições, mas eu não estou nem aí. Senhor, eu reconheço que estão falando a farofa no ventilador, essa pessoa está espalhando coisas até que eu não fiz, que eu fiz eu deixei de fazer também, porque, sabe, esse telefone sem fio sempre aumenta, né, gente? E, gente, tem coisas que eu já ouvi, pessoal lá do Brasil que está sabendo coisas daqui. E coisas além ainda. Nem está aqui para saber, gente, dá licença. Né? Quando é bênção, demora para sair, né, gente? Mas quando é um erro, todo mundo está sabendo. E agora com rede social, não tem como mais esconder nada, gente. De verdade. Líderes, pastores, cometerem algum erro, gente, farofa no ventilador. Não tem como esconder mais. Por isso a gente precisa vigiar bastante. Mas, até aí tudo bem, mas orar por aquela pessoa não dá.
Até que um dia, pela graça de Deus, estava sentindo uma graça, uma presença naquele dia, agora vai. Começamos a orar e tal. E quando eu disse a palavra daquela pessoa, e comecei a declarar, Senhor, e aonde ela estiver, Senhor, eu oro para que o Senhor alcance o coração dela. Eu oro para que o Senhor toque o coração dela. Eu oro para que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa. Parece que a janela do céu se abriu assim, sabe? E jorrou assim uma presença tão forte na minha vida, sabe? Uma graça, uma paz que excede todo entendimento. E ali eu senti, sabe, uma palavra de Deus sobre a minha vida, porque naquele dia que eu estava prostrado ali, Deus começou a falar: o que você está fazendo aí chorando, meu filho? Eu vou te erguer, eu vou te levantar, sabe? Vai dar tudo certo na tua vida, sabe? Você vai voltar novamente, você, sabe, vai ser uma bênção para as nações. Então não fique aí chorando, eu vou te liberar algo sobre você. E ali eu comecei a ouvir algumas palavras, e essas palavras me sustentam até hoje. E pela graça de Deus estamos aqui. Então, e por mais que Davi, ele adulterou, fez coisas erradas, ele entendeu: todas as coisas contribuem para o meu bem. Estão falando mal? É para o meu bem, Deus está permitindo. É para mim interceder? É para o meu bem, Deus está permitindo também. Eu vou perder meu lugar? Deus está permitindo. Alguém soube do meu erro? Deus está permitindo. Porque Deus quer formar Cristo dentro de nós. Amém? Mas formar Cristo dentro de nós temos que morrer para nós mesmos. E depois que Davi, ele passa por tudo isso, diz a palavra, olha só, quem lembra de Simei? Quem que era Simei, gente? Estão aí? Quem que era o Simei? Tá, o perturbado, a farofa no ventilador. Quando Davi volta no trono, Simei, ele chega para Davi. Pô, Davi, me perdoa, Davi, agora você é rei, me perdoa. Olha o que Davi faz, gente. Lá no versículo 18. Capítulo 19, verso 18. Simei apedrejou, amaldiçoou, falou para todo mundo. Aí ele vem pedir perdão. Agora quando Davi é rei, ele volta, né, gente? Quando Davi não tem nada, fala mal. Talvez muitos de nós não iria fazer o que Davi fez. Atravessar um rio para ajudar a família do rei a chegar a outra margem e para fazer o que ele lhe solicitasse. Quando o rei estava prestes a atravessar o rio, Simei, filho de Gerá, curvou-se diante dele e suplicou: ó Senhor rei, por favor, perdoe-me, esqueça as coisas terríveis que seu servo disse quando o Senhor saiu de Jerusalém. Sei quanto pequei, por isso vim aqui hoje, a primeira pessoa em todo Israel a receber o meu Senhor, o rei. Aleluia. Então, Abissai, filho de Zeruia, disse: Simei deve ser morto, pois amaldiçoou o rei ungido do Senhor. Davi disse: quem pediu sua opinião, Zeruia? Quem pediu sua opinião, Zeruia, filho de Zeruia? Por que agem como se fossem meus inimigos? Hoje não é dia de execuções, pois hoje voltei a ser rei em Israel. Então, virando-se para Simei, Davi prometeu: sua vida será poupada. Eita Jesus, olha só. Davi, lá na frente, lá em Atos capítulo 13, verso 22. Atos 13, verso 22. Por causa de tudo isso, pela humildade de Davi. Não tem ninguém no projetor. Vou colocar aqui. Deus vai levantar homens aí para estar no projetor, aleluia. Amém. Amém. Voluntários. Glória a Deus. Achei a Davi, filho de Jessé. Atos 13, 22. Achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi era humilde, gente. Davi, ele não media esforços para se humilhar. Davi, ele errava? Sim.
como eu e você também erra, mas Davi não media esforços para realmente entender que existe um Deus soberano, que todas as coisas que acontecem na vida dele, ele amava a Deus. Mas não é porque você não ama a Deus, não é porque você ama a Deus, não quer dizer que talvez você não vai acontecer de algum erro. Mas Provérbios capítulo 3, verso 12, diz assim: o Senhor repreende aquele quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Você errou, gente, nós erramos. Deus tem os seus meios para formar Cristo dentro de nós, para nos ensinar. Nós precisamos entender os processos e permitir que Cristo seja formado dentro de nós. Tem várias outras referências, Jó capítulo 5, Hebreus capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 11, vários outros versículos que falam a respeito para não desprezar a correção do Senhor. Deus é nosso. Quem é filho de Deus? Você é filho de Deus. Nós somos corrigidos, não da nossa forma, mas da forma dele. Então, eu não sei em qual prova você está passando, ou você talvez um dia passará, mas em todas as coisas nós precisamos entender para fechar. Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E é por isso que, sabendo disso, em todas as coisas, é motivo de eu agradecer a Deus. Porque cada vez que acontece coisa na minha vida, Deus está formando Cristo dentro de mim. Sabe quando as coisas não vai do nosso jeito? Pois é, Cristo está sendo formado dentro de você. Cabe a mim e a você entender: Senhor, eu recebo essa palavra e eu quero me sujeitar a essa palavra. Eu quero passar nessas provas. Então, a primeira prova, prova da reputação. Não economize humilhação. Reconheça aquilo que eu e você fez ou deixou de fazer. Amém? Vamos se colocar em pé? Primeira prova, prova da reputação. Se você é essa pessoa hoje, não economize na sua humilhação. Talvez você sabe que você pecou contra o Senhor, você está distante dele, mas o que Deus espera é que a gente possa se arrepender. E o arrependimento genuíno é quando nós sentimos dor no coração por ferir a santidade de Deus. Não é dor porque, me descobriram. Não, é dor porque, Senhor, eu reconheço que eu feri teu coração. Eu me emociono sempre quando aquele japonês testemunhou ali no acampamento, falando que ele começou a chorar durante o culto, porque no culto estava sendo falado: nós precisamos ser como Cristo. Ele começa a chorar falando, ele começa a chorar e o William, o pastor de lá, fala assim: por que você está chorando, meu irmão? E ele chora falando assim: eu estou chorando porque eu estou longe de ser como Cristo. Ele reconheceu que ele precisava se arrepender. A segunda prova, nós não estamos nem aí com o que vão pensar de mim. A gente às vezes conversa com alguns homens de Deus que Deus nos abençoou para estar aqui conosco, e que vieram de várias denominações diferentes. A casa do Senhor é para todos, amém? Nós precisamos ter humildade para a gente ser um só, seja tradicional, seja pentecostal. Nós precisamos aprender uns com os outros, amém? Nós aprendemos muito com os tradicionais, zelo pela palavra, mas nós aprendemos muito com os pentecostais, que tem fogo no coração, que crê no poder do Espírito Santo. Nós somos um. E alguns homens de Deus falam: não, se você de repente exerce algo na casa do Senhor, você não pode ir lá na frente receber oração, não. Se você for lá na frente receber oração, o que os outros vão pensar de você? Né? Se você for lá na frente, você... então, o pastor falou sobre reputação, pecado, foi na frente, o cara tá em pecado, gente. E aí a gente trava. Por quê? O que vão pensar de mim?
Gente, daí que vão pensar de você. O que importa é que o que o Senhor pensa a respeito de você. Essa palavra é para mim também, gente. Se for para chamar no altar, não tem problema, eu venho aqui também, Senhor, eu reconheço. Essa semana eu poderia fazer muito mais, né? Não somos perfeitos. Prova da reputação. Terceira prova, prova de si mesmo. Senhor, eu não estou nem aí com o que os outros estão falando de mim. Hoje eu reconheço, Senhor. Sim, sim, Deus. Assim, sabe aquela oração? Pisa mais, Deus. Vai, pisa mais. Eu quero ficar no pó, Jesus. Sim, calma, gente. Mas para que um novo vaso seja formado, Senhor, me refaz conforme a tua imagem, a tua semelhança. Senhor, me faz um homem segundo o teu coração, Jesus. Eu não quero agir com a minha justiça própria. Eu não quero, sabe, agir com aquilo que eu penso. Se o Senhor está fazendo isso, se o Senhor está permitindo, obrigado, Jesus. Assim eu me torno mais humilde. E por último, não sei se é o seu caso, eu vou orar por aqueles que se levantaram contra você. Então, nós vamos orar agora. A gente vai fazer etapas. Primeira etapa, então, é a prova da reputação e posição. Você reconhece que errou o alvo. Você reconhece que precisa, sabe, não economizar na humilhação e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, hoje eu sei que o Senhor está aqui. Como a Michele disse, eu sei que o Senhor me trouxe aqui. Eu sei que em tudo o Senhor tem um movimento para me trazer de volta para o Teu coração. E o Senhor permite circunstância para que eu olhe para Ti.